Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Luiz e hoje capturaremos a história de Zootopia. Porque uma coelha quer fazer um negócio policial. Então prepare-se a hora do weekend. Numa floresta, uma coelhinha chamada não sei o que é caçada por um leão. Mas isso tudo era uma encenação. Porque ela mostra que os predadores que poderiam fazer tudo o que eles quisessem, que uma ovelha não precisava mais se esconder no rebanho. E essa coelhinha queria ser uma policial e queria ficar na cidade de Zootopia. Só que os pais dela falou que ela não deveria fazer isso, porque ser policial é muito perigoso, que ela deveria plantar cenouras, igual seus outros irmãos. Enquanto isso, ela viu uma raposa maltratando umas crianças e ele roubou os bilhetes dela. Então ela mandou eles devolverem os bilhetes. Então o garoto empurrou ela e ela deu um golpe certeiro nele no nariz e ele deu um arranhão no rosto dela, mas ela conseguiu pegar os bilhetes e ela não vai desistir dos seus sonhos. E na academia, alguns anos, e ela crescida, ela teria que passar por alguns obstáculos para ser. E um deles é o campo de areia, mas ela fracassa em algumas vezes. No campo gelado, ela não consegue subir a parede. Num luta de boxe, ela também não consegue. No mundo de escalada, ela usa os próprios pessoas para subir. E no ranking de luta tinha uma pessoa que era mais maior do que ela e ela deu o próprio soco dele nele. E no dia que ela ia ser premiada como policial, então ela foi promovida a policial. Então, ela indo para Zootopia, ela tava levando um ente raposa. E chegando na cidade de Zootopia para ir até a seu novo trabalho, porque ela ia ser uma policial. E mostrou a sua nova casa. Então ela acordou bem cedo para ir para o trabalho. Então esse cara aí que estava lá, ela entrou dentro da sala para mas todos estão só para ser atendido por esse cara chamado não sei o que. Então ele falou que a coelha seria uma guarda de trânsito. Os outros seriam não sei o que. Que ela seria uma guarda de trânsito, não sei porquê. Mas aí, o trabalho dela era ver coisas suspeitas. Então ela ficou. Então ela foi trabalhar como guarda de trânsito. E ela dando multas nos carros, ela viu uma raposa entrando num estacionamento pedindo um sorvete para o seu filho. Só que ele não tinha. Só que a raposa não tinha dinheiro.
Então a coelha pagou o sorvete para ele. Então ela viu que aquele sorvete era um negócio do telhado. Então, seguindo eles, ela viu que onde eles iam, eles congelavam aquele sorvete e faziam eles de formato de patas. E eles vendiam para aqueles hamsters que jogavam no lixo e depois pegavam os palitos do lixo. E eles juntavam aquele dinheiro e depois dividiam. Então ela depois foi até o Mickey e o Mickey depois foi embora. E depois eles conversaram falando que ele não tinha nada a ver, que ela só sempre será uma guarda de trânsito. Então, todo mundo ficou bravo por ela ter dado uma multa. Então, um cara que estava fugindo com um negócio, a policial foi atrás dele com a sua rapidez. Então ela entrou na cidade dos, acho que passou a ratos. Então, ele fugindo por carros que ele pisou literalmente. E ela, com a sua sinete e habilidade, ela tentou rejuntar os prédios para ajudar os habitantes. Então, o cara pegou um trem para ser ajudado. E ela consegue pegá-lo. Só que ele sem querer, ele derruba o Donald. Só que a policial consegue salvar a ratinha que está lá. Então ele leva. Só que aí ele fica muito bravo com ela e ela muito ali. Então a senhora Lontra chega lá e fala que o seu marido está desaparecido, que se tem alguém livre para procurá-lo. Então a coelha falou que ela pode procurá-lo. Então ele disse que ela pode procurá-lo, mas se ela não achá-lo, ela está demitida. Então eles conversando. Então ela teria que ir atrás dele logo. Então ela olhou a ficha dele para ver o último lugar que ele foi. Então ela viu que o último lugar o Mickey estava, só que ele não sabia de nada e ele também não iria falar. E as últimas contas dela são 0. E o parceiro dele estava rindo da cara dele. Então eles foram num lugar onde tava esse cara aí que eu não sei o nome. Então num lugar onde todo mundo não sei o que é. Então eles procurando.
Então, o Mickey falou que que ela ia ajudar ele, né? Não sei o que. Então, eles foram até esse lugar onde tem um montão de preguiça, que demora demais para atendê-lo. E o Mickey tava bem tranquilo pra esperar. Então, eles foram até o lugar onde o Senhor Lontra visto, e eles viram marcas de arranhões e uma identidade do Senhor Lontra. E quando o Mickey viu aquele copo, ele ficou tão assustado que tudo e falou para eles irem embora. Mas eles foram pegos por ursos polares. Como posso falar isso? Então, o Mickey ficou tão assustado com isso. Então, esse urso polar é muito feio. Então, quem tá... Esse carinha aí que queria... E o Mickey dá muito respeito com isso. Então, esse carinha queria acabar com eles. Então, adeus, Mickey e Coelhinha. Foi muito prazer te conhecer. Mas a ratinha chegou e falou que não queria que eles morressem. Então, não adeus. Então, conversando mais com ele, conseguiram mais informações e tal e tal. Então, eles foram num lugar aí que tinha o cara que o Senhor Lontra, que estava levando o Senhor Lontra para o lugar. Só que em um movimento de não sei o que, eles entraram na casa, quer dizer, não entraram, mas abriram uma porta e o cara tava tudo bizarro. Então ele queria atacar os dois. Então eles tiveram que correr. Então a coelhinha quase cai, o Mickey tava cercado. Então a coelhinha consegue amarrá-lo. Então eles quase caem, mas são salvos por um cipó. Eles caem de novo, mas são salvos pelo cipó. Caem de novo, mas são salvos pelo cipó de novo. E extra. A polícia chega e ela fala que o cara tá lá. Só que ele não tá mais lá. Então, o Mickey fala que esse caso não... Que esse foi o melhor caso que ela já teve. Então eles decidiram olhar nas câmeras de segurança de lá. Então eles descobriram que quem levou ele foi os lobos. Então eles decidiram ir atrás dele e descobrir onde eles foram levados. Então a coelhinha faz uma coisa, uivar pra eles também não vai. Então como ela descobriu isso, não sei. Então elas conseguem entrar e eles descobrem que tem várias marcas de garras, um montão de coisa. Então tem muitos animais lá. Não sei o que. E eles encontram o senhor Lontra aí. Mas ele tá todo não sei o que. E eles encontram também o cara lá que também tava com o senhor Lontra.
o Leão tava lá, o prefeito. Ele queria fazer isso com a cidade porque ele também é um que também poderia ficar assim. Só que ele descobre que tem alguém ali, que o celular da Julie toca. E os lobos, e eles conseguem escapar a tempo. Então eles escapam pela privada. Então eles descobrem que não, o cara lá avisa que ele é capturado. Então ela consegue um pouquinho de fama, não sei o que. Então ela explica um pouquinho disso. E aquela lá, ela mostra algumas fotos e tal. E o Mickey fica um pouquinho chateado com ela, porque o Mickey lembra do seu passado, porque o seu passado foi assim. Então, o Mickey tentou ser selvagem para assustá-la. E ela teve que usar o spray de raposa, mas não usou. Mas ela tentou ir atrás do Mickey, mas não conseguiu. Então eles tentaram. E outros foram nos negócios. Então eles iriam. Então ela fica feliz, mas ela volta para a fazenda dos seus pais. Mas aí aquele cara que arranhou o rosto dela volta e fala que pede desculpa e dá algumas tortas para ela. E o pai dela e o pai da menina falam pra ela andar perto daquelas flores, porque aquelas flores deixam os animais violentos. E ela descobre como os animais ficaram violentos. Ela usa aquele carro e volta para a Zootopia. Encontra o Mickey e convence ele a voltar a trabalhar com ela. Então o Mickey, eles acharam um cara que com certeza iria fazer isso. Então eles obrigaram ele a contar se ele fez alguma coisa. Então ele contou que ele tá por trás disso, que então eles foram até onde eles acharam as flores, eram as mesmas flores, mas o cara dessas flores chegou. Então ele falou que o próximo poderia ser eu não sei o que. Eles já negociaram uma lontra. Só que um golpe baixo ela deu um chute em cada um e derrubou eles do trem. Então eles decidiram controlar o trem para ir embora com tudo. E com a maleta. Só que no momento eles agarraram no trem. Alguns agarraram no trem, entraram lá e começaram a dar chifradas. E o outro também deu uma chifrada, destruiu o vidro e destruiu até a porta. E no momento ele
uma chifrada e o Mickey abriu a porta, deu uma chifrada em si mesmo que tá para fora e rapou até a blusa, rapou ele mesmo. E a coelhinha foi lá pra chifre dele. Então ele destruiu o vidro e a coelhinha foi lá pra cima. E a coelhinha viu que eles iriam colidir com um trem. Eles teriam que mudar a rota. Então eles tacaram o cara lá para mudar a rota. Então eles teriam que pular do trem, porque tinha um lugar sem saída. Então quando eles pularam, eles perceberam que não conseguiram pegar a maleta. Então, o Mickey falou que conseguiu pegar a maleta. Então eles vão para mostrar isso para a polícia. Só que aí, aquela senhora fala que... Não, ela fala para eles darem a maleta. Só que eles veem que os guardas que estão... São capangas. Então a coelhinha machuca a perna, que faz um machucado, um negócio simples. E eles começam a procurar. E ela vai investigar para ver se é a coelhinha. Só que não é uma estátua. Então eles começam a fugir com ela, com a maleta, só que eles caem lá embaixo. Então, com a timão, ela atira no Mickey e ele fica selvagem. E ela começa a fugir. E ele morde o pescoço da coelhinha. Só que isso era tudo uma encenação. Porque ele trocou o negócio da arma por mirtilo. Só que eles não tinham provas. Só que ela gravou tudo negociado. E ela será presa. E o Santron melhorou. E o Mickey entrou pra polícia. E o cara lá falou que o novo trabalho dele seria um de guarda de trânsito. Mas isso era uma brincadeira. Eles teriam que resolver um problema. E eles conseguiram parar ele. E eles descobriram que quem era o cara. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo weekend. Até lá.